Sou muito alérgica e tenho asma. Meu filho pode ter isso também? Como acontece? Então, nós acabamos de falar isso na pergunta anterior. Muito. Seu filho tem muita tendência de ter alergia. São principalmente por dois motivos, dois mecanismos. Primeiro, o mecanismo chamado epigenético. O que é o mecanismo epigenético? É aquilo que envolve o nosso gene, é aquela estrutura que envolve o nosso gene. Então nós temos o gene, nós temos o cromossomo ali dentro, e o que envolve aquele material genético, o chamado material epigenético, faz com que os nossos genes sejam ativados ou desativados. E antigamente não sabia-se muito bem a função desse material que envolve o gene do ser humano. Ninguém tinha uma ideia assim definitiva de como esse material ele interagia com o nosso gene. Mas as pesquisas foram desenvolvendo, inclusive eu faço parte do laboratório professor Jacques Tremblay na Université Laval, lá no Canadá, é um laboratório de genética, e inclusive eles desenvolvem alguns estudos, algumas pesquisas na área de genética, incluindo a epigenética, e essa interação desse material genético faz com que determinados genes sejam ativados ou desativados. Tá? Então, genes bons podem ser ativados, genes bons podem ser desativados, genes ruins podem ser ativados e genes ruins podem ser desativados também. Tá? Então, isso pode acontecer. E tudo vai depender do ambiente que você vive, do estilo de vida que você vive, da alimentação, se você pratica atividade física, se você não pratica, se você fuma, se você não fuma, e assim por diante. Então, só dando um exemplo, em relação ao tabagismo, ao cigarro, o paciente que fuma, já existe mais do que comprovação científica em relação a isso, de que o paciente que fuma, ele ativa genes responsáveis por câncer, por asma, por bronquite e por vários outros tipos de mecanismos inflamatórios que venham a causar doenças crônicas no indivíduo. Tá? Pacientes que vivem em ambientes extremamente poluídos, pacientes que vivem em ambientes que têm uma quantidade enorme de alérgenos, ou seja, tudo isso influencia o material epigenético que vai lá e desativa o gene bom, ativa o gene ruim e acaba desenvolvendo o processo inflamatório, seja ele alérgico ou não, tá? Podendo ser também até um câncer, né? O processo inflamatório crônico leva a câncer, dependendo do tipo de câncer. Então, o primeiro mecanismo é esse, ou seja, o ambiente que você vive ativa o material epigenético que vai lá e ativa o gene ou desativa, ativa o gene ruim e desativa o gene bom em relação a você, e você começa a desenvolver então as manifestações clínicas de uma doença. Tá bom? O outro mecanismo também, como eu havia falado também no slide anterior, a barreira placentária da mãe passam dois tipos de anticorpos. Primeiro anticorpo da classe IgG, que é um anticorpo que nos defende, que nos dá uma segurança contra infecções virais e infecções bacterianas. O outro anticorpo, que também passa pela barreira placentária da mãe, é um anticorpo da classe IgE, que é um anticorpo responsável pela alergia. Então, uma mãe com asma e que tem uma asma de cunho alérgico, ela vai ter muito mais chance de passar esse anticorpo pela barreira placentária e fazer com que a criança seja mais atópica, tenha uma tendência maior à doença alérgica, tá bom? Então, é basicamente isso. A nossa orientação é que se você vai engravidar, por favor, você faça um tratamento preventivo, inicie vacinas para alergia, faça controle ambiental, faça medicação sintomática, ou seja, trabalhe o ambiente da sua casa para que seja um ambiente limpo e livre de ácaros e alérgenos. Não fume, não conviva em locais que tenha tabagismo, porque você não vai estar protegendo somente a sua saúde. Você estará protegendo a saúde do seu filho, e não só do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, do seu trineto e assim por diante. Por quê? Porque esse mecanismo epigenético ele pode passar essa informação genética para os seus descendentes. Então não fica somente restrito a você, fica restrito ao seu filho e todos os seus descendentes, se você não quebrar essa cadeia, ou se seus descendentes não quebrarem essa cadeia. Tá bom? Por isso que está havendo essa explosão de doenças alérgicas no mundo. Tá? A gente não entende por que isso acontece. Uma das explicações, e muito plausíveis, é essa: o mecanismo epigenético na influência dos genes bons desativando e dos genes ruins ativando esses genes. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Vamos lá.